E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um culto online e infelizmente a gente não está junto, né? Mas estamos aqui um com a cara na tela do outro aí. Mas antes de a gente começar, a gente vai fazer uma oraçãozinha aqui para que Deus nos abençoe nessa nossa reunião, nesse nosso encontro aqui, tá? Senhor Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo esteja sobre nós e que tua paz reine, conforta nossos corações e prepara para que possamos receber essa palavra que vem de ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje a gente vai falar sobre ordem e bagunça. O tema, na verdade, da ministração é Deus abençoe essa bagunça. E aí, essa questão de Deus abençoar essa bagunça, né? Parece até estranho, mas nós somos bagunçados. Somos bagunçados por conta da própria imperfeição. Somos bagunçados devido ao caos, né? E nos falta ordem. Então, vamos lá no Salmo 115, e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8, beleza? Então, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória. É 115. Falei 105, não sei. 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações: onde está, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz com que lhe agrada. Faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Eu falei de que Deus abençoe essa bagunça, né? E à primeira vista, parece que o tema em relação ao versículo, né, está muito longe, né? Parece que não condizem. E aí, hoje, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre organização, né? Ordem da vida espiritual. E é fato que muitos de nós possuem uma mania de organização. As roupas elas têm que estar no lugar certo, os sapatos devem também estar no lugar certo, os horários eles devem ser honrados, devem ser cumpridos, à risca, né? E tudo isso com todos os detalhes que se tem direito. E se tiver algo diferente, né, daquela organização, daquela rotina ali, parece que o mundo desaba, né? Parece que o mundo desabou. E organização é algo bom e facilita a nossa vida. Organizar tem a ver com ordem. E ordem significa o quê? Colocar cada coisa no seu devido lugar, seja no envelope, seja no guarda-roupa, seja no guarda-sapato e também seja no lixo, por que não, né? Mas é comum quando vamos arrumar nosso quarto, né, e a gente acha um monte de coisa, né? Um monte de coisa mesmo. Recentemente arrumei aqui, achei uns negócios que eu nem sabia que tinha dentro de uns livros, arrumei a estante. Tinha um negócio que eu nem sabia o que era, na verdade, né? Fui olhar assim, eu não sei o que é. Mas eu deixei lá, mas não joguei fora não. Mas a gente acha, muitas vezes a gente acha um monte de lembrança, né? Um monte de coisa que a gente não lembra mais. Cartas que não fazem mais sentido, objetos que a gente nem sabia
como eu falei aqui, né? Nem sabia que existia ali, né? Que ainda estavam lá, que todas as coisas que a gente achava que tinha jogado fora, tá ali, tá guardado em algum canto, numa caixinha de sapato, que fica, é a caixa de sapato da bagunça. E uma outra coisa que tem ordem é um lugar, um objeto, na verdade, que a gente sabe, todo mundo conhece esse objeto, que é a nossa bandeira nacional. Né? Bandeira nacional que tem o quê? Tem ordem e progresso. Possui essas duas palavrinhas lá, porque e fazem muito sentido essas palavras, apesar de estar em um contexto diferente, né? Mas com a ordem há um progresso, beleza? E se de fato organizarmos nossa vida ou nossos planos, né? Porque muitas vezes a gente coloca metas para viver, só que nós não organizamos essas metas e aí a gente entra para um lado para o outro e essa meta nunca é cumprida, né? Não tem nem como dobrar a meta, porque na verdade se a gente não tem meta, a gente dobra a meta, mas como a nossa meta é bagunçada, não tem para chegar a nossa meta tem uma bagunça, então não tem nem possível dobrar a meta, conforme alguém disse aí. Mas se realmente não houver, na verdade, uma ordem, não haverá progresso. E se não há ordem, não há progresso, não haverá sucesso. E afinal, a bagunça não nos traz uma sensação de bem, de jeito nenhum, porque quando a gente acostuma com algo ordenado, né, ou até mesmo aquela nossa arrumação, a gente arruma do nosso jeito e alguém tira uma coisa mínima que seja do lugar, aí fica, né, a gente nem sabe onde está. Mas realmente bagunça não nos traz uma sensação de bem, né, de bem-estar. Isso porque a gente deseja que esteja tudo em perfeita ordem, ou conforme a gente acredite que seja a nossa perfeita ordem. Mas ainda, o que ordem tem a ver com o Salmo 115, porque o Salmo 115 ele fala de ídolos. A gente vai chegar lá, né? Porque parece assim à primeira vista, parece que não tem nada a ver com a organização, parece que não tem nada a ver com a, o sucesso, com o progresso e com todas essas coisas. Porém, antes de a gente continuar no Salmo 115, a gente vai ter que voltar lá, um tempinho ali, no Gênesis. Deixa eu abrir aqui, livro de Gênesis, cadê? Gênesis 1. Se a gente pegar desde o capítulo 1 aqui, né, na verdade, desde o capítulo 3, desde o versículo 3, a gente vai ver algumas coisas. Disse Deus, haja luz, houve luz, no versículo 4. No versículo 5. Cadê? Não, versículo 6. Disse Deus, haja firmamento, certo? Versículo 9. Cadê? Não, ele falou vários hajas aqui, tá? Aqui, ó, tá, versículo 14. Haja luzeiros e... Cadê? Sim, colocou no firmamento para alumiar a terra e tudo mais. Mas, enfim, eu só quero focar aqui na nos hajas. Né? O livro de Gênesis nos relata vários hajas. Deus declarou diversos hajas. Que Deus falou, haja luz, houve luz, haja luzeiros no firmamento, houve os luzeiros no firmamento. E durante essa criação, né, e no final de tudo, que Deus falou que Deus foi feito tudo à vontade de Deus, e ele via que o que tinha feito era bom, certo? Então,
Deus falou: haja e houve, haja e houve, e no final ele viu que aquilo que ele tinha feito era bom. Deus contemplou a sua própria criação e deleitou-se nela, porque veio dele, né? Então, há uma perfeição na criação de Deus. Mas tem uma coisa aqui, uma questão que a gente deve levantar, que na verdade não devemos levantar, mas algumas pessoas levantam, que é isso aqui, ó. No princípio criou Deus o céu e a terra. E eu vejo algumas pessoas se perguntando sobre o que havia antes do ponto de segmento que separa a primeira frase das demais do primeiro versículo, ou seja, do capítulo 1, melhor dizendo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto de segmento. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ponto e vírgula. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ponto final. Então, há um questionamento, o que tinha aqui, né, os céus e a terra, ponto, acabou. O que havia dentro desse intervalo, porque há uma lacuna aqui. Só que eu não sei dizer o que tinha aqui, né? Eu não tenho condição tanto intelectual, tanto qualquer coisa, uma condição nenhuma para saber o que tinha aqui. Isso, né, dentro do espaço e tempo. O espaço-tempo é a dimensão onde a gente está, mas eu não sei o que é, o que tinha aqui dentro desse ponto de segmento aqui. No entanto, fora do espaço-tempo, havia quem? Havia o Pai, havia o Filho e havia o Espírito Santo comungando consigo mesmo, havia a Trindade relacionando-se e também havia comunicação entre as três pessoas. Deixa eu ver. Pronto, melhor. Havia comunicação entre as três pessoas. E havia a comunhão, havia a comunicação, por quê? Porque havia ordem, beleza? Então, desde o primeiro livro bíblico até o último, desde o Gênesis ao Apocalipse, nós vemos que Deus se comunicava com aqueles que ele criou. A primeira pessoa, que foi Adão, né? Após outros homens escolhidos por ele. Tem um tempinho já que eu comprei um livro chamado E Deus Falou na Língua dos Homens, esse livrinho aqui, do Paulo On, e, e este salmo, o Salmo 115, deixa eu até voltar para lá, deu Salmo 115, pronto. E o Salmo 115, ele relata exatamente isso. Relata que, diferente dos ídolos que a humanidade criou no decorrer da sua história, não passavam de quê? De estátuas mudas, sem movimento, surda e principalmente não possuía vida. E diferente destes ídolos, o Senhor, ele comunicou-se conosco. E essa comunicação nos traz o quanto Deus tem a vontade de se relacionar conosco. Por quê? Porque ele possui vida. Na verdade, ele é a fonte da vida. Ele possui movimento, ele nos escuta, ele fala conosco. Mas, diante de tudo isso, o que isso tem a ver com a vida espiritual? O que tem a ver? E como eu disse antes, nós o que? Nós gostamos de algo organizado. Algo que esteja nos seus devidos lugares, porém, nem sempre fazemos isso. E quase sempre a gente carrega coisa dentro de nós que nem sabemos que estão lá no finalzinho ali, no porão da nossa alma. Nós não imaginamos
o quanto de sentimentos bons possuímos e também o quanto de lixo está presente nos nossos corações, nos nossos atos, nos nossos pensamentos. E assim como o pensamento ordenado ele é o farol para a mente, né, é através dele que nós caminhamos, né, sabendo para onde vamos, e uma alma ordenada, uma alma em ordem é saúde para o quê? Para a nossa espiritualidade. Mas não conseguiremos colocar em ordem a nossa própria alma. Por que não? Porque nós, após a queda, naturalmente somos inclinados para o mal. E se nós somos inclinados para o mal, nós somos inclinados para a desordem, inclinados para o caos. E é aqui que vem de fato que o Salmo 115. Se Yahvé é um Deus que fala, é através da nossa comunicação que teremos a vida ordenada. Por quê? Porque somente através dele que nossa vida espiritual será organizada de fato. Então, a comunicação entre nós e o Pai, e entre o Pai e a gente, é através de quem? Através do seu Santo Espírito, que nos ajuda, nos consola, nos molda para sermos cada vez mais parecidos com o Filho. Entendeu aí? Então, a questão da comunicação, como é que a gente se comunica com Deus? A gente se comunica com Deus através da oração, né? E a oração é a nossa conversa com Deus. É através dessa comunicação que entenderemos o que Ele tem para nós e é através deste contato que temos com Deus diretamente, né? Sem ponto de interferência, sem precisar que ninguém interceda, ou melhor dizendo, seja o atravessador de oração, né? Como muita gente acredita aí. Mas, através desse contato direto, que assim como o Gênesis ele coloca tudo no devido lugar e diz que é muito bom, haverá também essa ordem. E ele dirá que é muito bom também. Só que, infelizmente, nós nos privamos dessa comunicação, porque a gente começa a buscar mecanismos milagrosos. A gente vai o quê? Ao invés de a gente ajoelhar, dobrar o joelho, a gente vai para onde? A gente começa a ver um monte de campanha. Tem campanhas de oração, né? Campanhas que são válidas, mas a gente vai muitas vezes através de caneta ungida, a gente vai atrás de quê? De vassoura ungida, a gente vai atrás de quê? De rosa ungida e a gente bota copo em cima da televisão. Hoje em dia acho que ninguém bota copo em cima da televisão, né? Porque LCD, né? Então se cair ali não fica equilibrado. Não tem nem como. Só se ficar segurando ali até acabar. Mas ninguém é besta de ficar segurando, né? Então, enfim, ninguém coloca mais. Tá? Então a gente procura um monte de coisa. A gente procura um monte de mecanismo e a gente acaba com isso, a gente acaba se sabotando. E a gente faz de tudo para melhorar, a gente busca um monte de coisa, um monte de ferramenta para acreditar que somos melhores, que vai dar, sei lá, né, um monte de mecanismo, um tolo, só que a gente esquece que Jesus é suficiente, que o dobrar do joelho e conversar com Deus é o mais válido, o menos cansativo e o que dá mais resultado. E além da oração ser a comunicação entre nós e a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela é uma espécie de descanso. Porque neste momento de falar com Deus, é aquele momento que a gente coloca tudo diante dele, até as coisas que nem programamos falar, a gente acaba soltando, a gente acaba desabafando, a gente acaba
falando, né? Porque Deus encontra a nossa alma desnuda, não tem nenhum aparato ou nenhum dispositivo que venha fazer com que a nossa alma, nosso ser, seja encoberto para que Deus não veja ali. E ele vê tudo. E é este contato com o nosso Deus que nos torna melhores, mas não por nosso mérito. Né? Nos traz ordem, nos traz organização, mas não por nossa própria vontade. Nos traz vida e o entendimento que somente através dele seremos bons. Mas se ainda não estivermos organizados, que a gente não venha a se desesperar. Basta nos manter firmes diante de Deus, que Ele abençoará toda esta bagunça e nos mostrará onde devemos pôr cada coisa que está dentro de nós. E Deus fala na nossa língua. Né? A gente observa aquele episódio que Deus falou com Moisés, ali na sarça ardente. Deus falou com Isaías, Deus falou com mais com quem? Com Jeremias, Deus falando com os profetas, Deus falando com Jó. É muito difícil você imaginar que Deus está falando em outro idioma, né? Para que essas pessoas pudessem entender. Então, Deus falava na língua dos homens, Deus fala na língua dos homens ainda. E Deus fala na nossa língua, e Ele é a sabedoria pura. Ele nos ensinará como ter uma vida espiritual organizada, não por nós, mas por Ele, porque se Deus ele organizou, ele ordenou o cosmos, todos os planetas estão rodando ali naquele círculo dentro da sua própria, esqueci a palavra agora, dentro da sua própria órbita, né? Ele faz o universo funcionar da maneira mais mais funcional, meio redundante, mas ele faz com que o cosmos, os planetas, eles estejam em ordem, pronto, para não inventar muita coisa, né? E é conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. Ele que deu o limite à água do mar, ele certamente não nos deixará desorganizados. Então, muitas vezes nós estamos desorganizados, nós estamos fora da nossa própria órbita. Mas o mais importante disso tudo é entender que ele nos organiza, mesmo estando nós bagunçados, até porque não faria sentido ele organizar algo que já está organizado. Então ele veio realmente para que fosse colocado em ordem, não somente no mundo, não somente no cosmos, mas principalmente dentro de nós. Então, meus irmãos, que nós possamos saber, entender, ter consciência de que Jesus é suficiente. E somente por Ele que somos organizados. Então, que a gente possa deixar que Deus, o dono desta casa, né, desta casa aí, arrume, tire a poeira, coloque os móveis no lugar, onde Ele desejar que o móvel esteja, né, e que possamos estar mais apresentáveis diante daquele que habita em nós. A música do Palavra Antiga, me fez casa, eu sou morada, um dia essa casa virá perfeição. Então, não se preocupe, porque a reforma é assim. Quando a gente está sendo reformado, eu não estou falando nem no sentido teológico da coisa, mas quando a gente
está sendo reformado, porque todo mundo sabe que uma reforma, né, traz um desconforto de alguma forma. Ainda mais se for reforma de banheiro. Enfim, mas se a gente sabe que uma reforma é difícil, porém é necessário que ela aconteça para que a obra, né, esteja ordenada, esteja tudo correto para que possamos também desfrutar daquilo. E é isso que acontece conosco. Nós precisamos estar organizados e para que haja uma organização é necessário que haja uma sistematização também, né? Então, somente aí que nós iremos desfrutar da presença daquele que nos ama e nos amará até a eternidade. Beleza? Então, peço que, se você estiver sentindo assim, né, que Deus te conforte, que você possa achar conforto em Deus e que peça para que Ele possa colocar ordem na sua vida, tá? Então, Deus abençoe vocês. Eu vou fazer uma oração para a gente finalizar. Falo, Deus, que Tu venha abençoar essa bagunça toda que existe em nós. Tu venha colocar todas essas coisas em ordem para que nós, Senhor, possamos estar cada vez mais bem diante de Ti. Abençoa a nossa semana, possamos ter o entendimento que Tu és suficiente e que nossos corações eles possam estar dobrados diante de Ti. Em nome de Jesus, peço que abençoe cada um pessoal, né? E que nós possamos cada dia mais estar presentes diante de Deus. E tem um recado aqui antes de terminar. Cadê? A gente está com esse canal agora, né? Todas as outras ministrações que estão lá no Instagram vão estar aqui também, beleza? E que a gente possa, vocês possam, também é uma forma de a gente ter um contato maior, né? Um contato melhor para que também a gente possa ter um alcance maior das coisas, né? Porque a gente tem um canal no Spotify, a gente tem um canal no Deezer, a gente tem um canal no Google Podcast, a gente tem tem o IGTV, né? Que também vai estar lá no IGTV e tudo que a gente está preparando aqui que seja algo benéfico para vocês, né? Então, por isso a gente tem todos esses canais aí. Um dia Eloy vai fazer o TikTok e vai ficar no TikTok lá. Mentira, não vai fazer não. Então, pessoal, para finalizar de vez, né? Que a graça de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém. Deus abençoe a semana de vocês e que estejam em ordem, tá? Forte abraço.